Dando sequência aqui no nosso vídeo sobre cristianismo e política, Estado, essas coisas que acabam tendo relação, sim. Eu falava do Santo Agostinho e a patrística, falar um pouco do Santo Tomás de Aquino e a escolástica. A igreja se reorganiza, então, num outro modelo, conhecido como escolástica, que são verdadeiras escolas de padres. Os padres passarão a ter uma formação ainda mais rigorosa, não só em questões religiosas, mas no conhecimento científico em geral. A partir da escolástica desenvolve as universidades europeias, por exemplo. Então, o conhecimento, o desenvolvimento ocidental está diretamente ligado ao cristianismo. O Tomás de Aquino, ao contrário do Agostinho, sua linha mestra é Aristóteles, enquanto que Agostinho era Platão e Sócrates. O desenvolvimento desses padres, verdadeiros cientistas, culminou em descobertas astronômicas, genéticas e outras tantas que desenvolveram a ciência, mesmo antes do Renascimento. Que, aliás, o Renascimento começa a ganhar corpo muito por conta dos cientistas da Igreja. Mas Lutero, quem foi Lutero? Lutero era um monge agostiniano que ficou conhecido principalmente em 1517, quando ele prega 95 questionamentos da Igreja Católica. E essa data, então, que se comemora dia 31 agora. Esse monge, ele nada mais era que também um filho do Renascimento, uma pessoa intelectualizada, questionadora. Não adianta ser intelectualizada e ser conivente, ficar escondida atrás do púlpito, ficar atrás da mesa do professor, da roupa do juiz, ou coisa assim, né? Também não adianta nada. Mas ele questionou, ele ousou questionar aquele poder todo, e por muito pouco não foi morto, dado a questões específicas, únicas, locais. Ele acabou não sendo morto e é conhecido como o ícone desse triunfo protestante, né? Seus protestos deram fruto, tanto é que não só no nascimento de novas religiões a partir de então, mas na reformulação da Igreja Católica, que acabou fazendo um movimento chamado Contra-Reforma e fez modificações importantes também no catolicismo ocidental, apostólico romano, e essa história das religiões cristãs que caminham se adequando aos tempos, sem perder seus dogmas, né, que é a questão de fé, que não entra no mérito. E as igrejas são importantíssimas aí, né? No nosso mundo sempre foram, mas vez ou outra elas têm envolvimento com questão de Estado, ou pessoas usam as igrejas. Diria que isso não é a igreja que se envolve, é pessoas que usam as igrejas, as religiões, para distorcer o povo, praticando um verdadeiro anticristianismo do ponto de vista histórico, se você olhar quem foi Cristo. Mas esse mundo democrático que a gente vive hoje também deve muito ao Lutero, por isso que eu gostaria de falar. O Lutero, a partir dos movimentos protestantes, teve uma guerra importantíssima, né? Que é a Guerra dos 30 Anos, 1618. Essa guerra foi uma guerra de estados religiosos, alguns tinham estado luterano, estado católico e outras religiões. Fizeram a guerra, talvez a pior guerra que a Europa já viu, matou muita gente. E o resultado do final dessa guerra, para terminar, foi feito um acordo em Westfália, a Paz de Westfália, que é um dos embriões do nosso Estado laico, onde a gente pode expressar nossa religião livremente, o Estado não pode nos coibir. Então, esse Estado laico que a gente tem é fruto muito dos protestantes também, do movimento da Reforma Protestante, iniciado por Lutero, depois dessas lutas todas. E a gente evoluiu muito como pessoa a partir do Tratado de Westfália. Foi consolidado lá na Revolução Francesa, em 1789, mas o Tratado de Westfália é o grande marco
para a gente não esquecer o que é não ter liberdade religiosa, o que é o Estado ser o chefe da igreja. Vide Irã hoje, por exemplo, tá? Matam as mulheres que mostram o rosto, prendem pelo menos, e às vezes matam. Então é um perigo muito grande misturar a religião com política. A religião é um lugar para questionar a política, o Estado, não para ser conivente e muito menos para ser o próprio Estado. O, por que eu falo isso? Naquele outro vídeo eu falei sobre a cortina de fumaça, mas hoje eu vou ter que ser mais explícito um pouco, porque eu vi coisas que me deixaram muito indignado esses dias, de pessoas, até representantes políticos em nível nacional, é, tentando induzir o povo sobre o perigo de ditaduras, que na Nicarágua mataram um padre, que não sei aonde, fizeram não sei o quê, e baseado nesse histórico religioso, que eu também tenho religião, sou católico, sou cristão, e apesar de eu estar aqui falando como historiador, eu devo lembrar que não é porque é uma ditadura de esquerda, de direita, de centro, que fez isso ou aquilo. Acontece que os regimes totalitários ou autoritários, ditaduras, lugares que cerceiam a liberdade das pessoas, eles não aceitam alguém dizer, questionar eles. Qualquer ditador ou projeto de ditador, pessoa que tem vontade de ser ditador, se você questionar ele, ele perde a razão, ele começa a te xingar, tenta te bater, te matar, te prender, porque ele não tem argumento e não tem legitimação. Então, se aconteceu isso com esses padres, que eu não sei se é verdade, é porque eles questionaram um governo que deve ser, no mínimo, um governo linha dura. E isso não acontece só no Nicarágua, isso acontece em qualquer lugar do mundo. Tem cerca de 49 ditaduras no mundo, de várias bandeiras, de direita, de esquerda, de centro, religiosas. Tem outro tanto desse de país que não é uma ditadura, mas é lugar que as pessoas têm pouco direito de expressão. Dos pouco mais de 200 países, tem cerca da metade não são lugares muito democráticos. E eu vou dar um exemplo assim real, né? Um exemplo local aqui do que aconteceu isso. O Dom Orlando Brantes, ele numa missa na Basílica de Aparecida, ele ousou dizer que nós precisamos combater o dragão da fome, da injustiça, da intolerância e outras coisas do gênero, que o voto é o poder do povo. Eu acho que ele não falou nada demais, né? Eu acho que ele é um dos poucos que eu vi até hoje fazendo o papel de um sacerdote, de fato, porque cada vez que você cala, você consente. Cada vez que você cala, que você deixa de um espaço sem o bem, o mal prevalece. Então tá faltando isso, às vezes, pro professor, às vezes pro religioso, pro formador de opinião, pro ancião, pro qualquer pessoa que tenha uma opinião, né? Que todos têm opinião e pessoas têm muita sabedoria e ficam caladas, vendo coisas erradas acontecer. Então um bispo, um representante maior da igreja nossa, um dos maiores representantes da nossa igreja, vai lá e fala uma coisa que é obrigação de um cristão falar. E pela primeira vez na história desse país, ele é vaiado na igreja. Será que nós estamos numa democracia ou estamos perdendo a democracia no Brasil? Será que nós somos a Nicarágua? Nós só falamos dos outros? Será que aqui está virando Nicarágua também? Está virando uma espécie de cerceamento do direito de expressão das pessoas? Ah, nem mesmo o religioso é respeitado mais na igreja. Nós vivemos momentos perigosíssimos no Brasil. Então, eu acho que as pessoas têm que pensar muito bem nessas coisas antes de votar e ver aonde que está tendo ausência do bem. Por que, que o mal está triunfando nesse país? E isso é triunfo do mal, isso é ausência do bem. E as pessoas precisam falar menos em ser do bem e praticar mais o bem, né? Porque Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor estará comigo. Então são alguns exemplos religiosos da doutrina cristã que se espalhou em várias religiões, comparados com a realidade. Parece que vivemos os tempos de Tibério, os tempos do Sacro Império Romano Germânico, que tentou matar Lutero, quando eu vejo
Dom Orlando Brantes, tendo que se explicar porque falou a verdade, porque ocupou o espaço com o bem. Era isso. Obrigado pela paciência.